Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelly e hoje eu vim falar para vocês um pouco do nosso trabalho que está sendo desenvolvido. Somos um grupo de projeto aplicado à comunidade da Faculdade de Minas Gerais, a Faminas BH. E vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento da pandemia pelo SUS. Hoje eu trago a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do novo coronavírus, responsável pelo surto de 2020, salientando a importância do SUS durante a pandemia. Com o país atingido fortemente por um vírus de letalidade, o SUS precisou expandir de uma hora para outra para poder dar a resposta assistencial à população que ela necessitava. E isso só foi possível por ter sido constituído e ter sua sustentabilidade em conceitos, princípios e práticas e protocolos consolidados. Sem o SUS, a pandemia teria instalado um caos social e o Estado contabilizaria um enorme prejuízo com muito mais vidas perdidas. Os maiores desafios da pandemia em um país com dimensões continentais, diferenças culturais e sociais, certamente é um dos maiores desafios. Em qualquer lugar que você more, o SUS deve chegar até você, inclusive nesse momento de pandemia. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com as alterações introduzidas pela MP 926 de 2020, dispõe as medidas que poderão ser adotadas pelas autoridades públicas com vista ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. E como não poderia ser diferente, traz algumas inovações importantes quanto à sistemática das licitações e contratações no âmbito da administração pública. No primeiro parágrafo desta lei, as medidas estabelecidas objetivam proteção da coletividade. Ato do Ministro do Estado de Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública que se trata nesta lei. O prazo que trata a lei deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. E para fins dispostos na lei, considera-se o isolamento, a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou propagação do vírus. Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que estejam doentes, e de bagagens, contêineres, animais ou meios de transporte ou mercadoria suspeita de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação e propagação do vírus. Em um parágrafo único, as definições estabelecidas pelo artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional constam no anexo ao Decreto número 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Aplique-se ao disposto nesta lei o que couber. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao novo coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, seguintes medidas: o isolamento, a quarentena, a determinação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou de tratamento médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necrópsia, cremação ou manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendações técnicas e fundamentada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos.
a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que garantido o pagamento posterior de indenização justa. Ficam também assegurados as pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo: o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família conforme o regulamento, o direito de receberem tratamento gratuito, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional constante do anexo ao Decreto número 10.212, de janeiro de 2020. E será considerado falta de justificativa ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos pela lei. E fica também dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao coronavírus que trata-se nesta lei. Então, pessoal, espero que tenham gostado das informações desse vídeo e semana que vem vamos trazer mais. Fiquem ligados. Tchau, tchau!